Oi gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 1 a 5 de Éter. Para a gente poder começar a estudar Éter, né? Eu fiz um desenho aqui no quadro para a gente poder se situar na história. Como é que as placas dos Jareditas chegaram nas mãos dos Nefitas. Então a gente tem aqui a terra de Nefe, onde morava um rei chamado Lime. A gente tem lá Zaraena, com um rei chamado Mosias. Aqui na terra de Nefe, eles viviam sob o jugo dos lamanitas, e cobravam altos encargos e muitas vezes usavam de violência com eles. E o rei Lime, já não suportando mais a situação, pega um grupo de homens e fala: saiam e achem Zaraena. E esses homens então saem à procura de Zaraena. Só que eles se perdem no deserto e encontram um lugar coberto de ossos secos. Nenhum sobrevivente. Eles assumem que é Zaraena, mas eles acham 24 placas de ouro que eles não conseguem ler. Então eles retornam para a terra de Nefe, levando essas 24 placas e contam o que eles viram. E o rei Lime também olha as placas e também fica frustrado, porque também não consegue ler. Nesse intervalo, lá em Zaraena, o rei Mosias está designando um grupo de homens liderados por um certo Amon para descer até a terra de Nefe e ver o que aconteceu com aquele povo que havia saído de Zaraena muitos anos atrás. Aí a gente já estudou a história de como foi a chegada desse Amon na terra de Nefe, o encontro dele com o rei Lime, e quando eles se encontram, o rei então mostra essas placas e pergunta se eles conseguem ler. Eles olham as placas e veem que não conseguem. Mas eles falam: mas a gente conhece uma pessoa que é capaz de traduzir isso aqui, que é o nosso rei Mosias, que é um vidente. Então, quando eles conseguem fugir da terra de Nefe, eles vão até Zaraena e levam com eles essas placas, que o rei Mosias então traduz. Então, o livro de Éter, ele foi escrito pelos Jareditas, traduzido pelo rei Mosias e compilado por Moroni. Então agora a gente vai começar a estudar esse livro, que é um livro que nos remete lá atrás, na época da Torre de Babel. Então, a Torre de Babel estava sendo construída, a gente conhece a história do Velho Testamento, porque os homens queriam chegar ao céu, né, através de uma torre, achando que você pode ter um atalho para o céu, sendo que para você chegar ao céu você precisa ser fiel, é a sua fidelidade que te leva ao céu, não uma torre física, né, um prédio. Mas eles estavam construindo a torre e o Senhor, né, como uma forma de castigo pela arrogância e a falta de fé daquele povo, né, o Senhor então confundiu a língua deles. E cada um começou a falar uma língua diferente. E dentro da própria família, dentro de casa. Né, você acorda, vai dar bom dia para o seu marido, em português ele responde em chinês. Você vai dar uma ordem para o seu filho em sânscrito, ele responde em hebraico, em árabe, em qualquer outra língua. Então, dentro das próprias famílias, houve toda essa confusão. E nesse caos, né, moravam dois irmãos, Jared e o irmão dele, chamado Marrom e Moriancumer, que nós conhecemos como o irmão de Jared, né? E a gente consegue ver pelo comecinho assim do livro o relacionamento desses dois irmãos. O irmão de Jared, Moriancumer, como um líder espiritual, ali diz que ele era altamente favorecido pelo Senhor, né? Altamente favorecido não significa que ele era o favorito, mas significa que ele era extremamente fiel, né? Tão fiel que a ligação que ele tinha com o Senhor era muito forte. E Jared, que por muitas vezes dava instruções ou pedia ajuda ou dava dicas ou sugestões para o irmão dele, que aceitava todas essas orientações, instruções recebidas de Jared. Então a gente se fizer uma comparação com o começo do livro de Mórmon e a história de Nefe e Lamã, né, que tem Nefe como um líder espiritual e Lamã, ao invés de aceitar as instruções recebidas por Nefe, não.
sempre criava problemas, sempre murmurava, sempre se afastava do Senhor. E a gente vê aqui nessa história, não. São dois irmãos com foco, né, no Senhor, na família, no bem-estar da família e dos amigos. E assim que começa, então, a história do livro de Éter, né? Jared indo falar com o irmão dele, Moriancumer, pedindo para que ele clamasse ao Senhor. Clama ao Senhor e pede para que o Senhor não confunda a língua das nossas famílias, né? Mantenha a nossa família falando a mesma língua. E o irmão de Jared, então, vai e clama ao Senhor. Então, a gente vai começar lá no 1:34. E o irmão de Jared, sendo um homem grande e forte, e um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse-lhe: clama ao Senhor para que ele não nos confunda, de maneira que não possamos entender as nossas palavras. Então, a gente consegue imaginar o caos que não deve ter sido. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared, e, portanto, não confundiu a língua de Jared, e Jared e seu irmão não foram confundidos. Aí Jared vai de novo para o irmão dele e fala: agora clama ao Senhor, pede para ele não confundir a língua dos nossos amigos e das famílias deles. Então o irmão de Jared vai de novo, clama ao Senhor, que tem compaixão por eles e não confunde a língua dos amigos e das famílias dos amigos. Então a gente tem aqui um grupo, né, que o Senhor manteve a língua, que é Jared, os amigos de Jared, as famílias dos amigos de Jared. A gente tem aqui o irmão de Jared, Moriancumer, com a família dele, os amigos dele, e esse grupo então ficou se comunicando na mesma língua, enquanto o caos era geral ali. Mas então Jared vai mais uma vez ao irmão dele, sugerindo de novo: olha, por que você não, por favor, clama ao Senhor para ver se ele não tira a gente daqui. Aí, ó, a gente vai lá pro 38. Aconteceu que Jared falou novamente a seu irmão, dizendo: vai, inquire do Senhor, se nos fará sair desta terra, e se nos vai fazer sair dessa terra, pergunta-lhe para onde iremos. E quem sabe se o Senhor nos guiará a uma terra escolhida entre todas as do mundo. E assim foi o irmão de Jared, mais uma vez, clamar ao Senhor. E diz no 40, e aconteceu que o Senhor ouviu o irmão de Jared, e teve compaixão dele, e disse-lhe: tá, agora eu vou te dar as instruções do que fazer. Reúne tudo. Reúne rebanho, semente, tudo que você puder, de todo mundo. Você, sua família, os seus amigos, as famílias dos seus amigos. Reúne tudo isso. Ali o 42, essa parte eu acho interessante. Como é que o Senhor agiu nesse processo de ajudá-los, né, a sair de lá e ir para a terra da promissão? Ele fala assim, ó: e quando tiveres feito isso. Então, a primeira instrução, juntou tudo. Terminou de juntar tudo, você descerá adiante deles. Então, ele fala para o irmão de Jared, né, para Moriancumer: você vai levá-los, você vai na frente deles. E desce para o vale situado ao norte, e te encontrarei lá, e irei adiante de ti para uma terra escolhida entre todas as terras do mundo. Então, isso é uma coisa interessante, que ele falou pro irmão de Jared: você vai adiante deles. Então, era uma coisa que o irmão de Jared era capaz de fazer. Então, isso, com o seu conhecimento, com a sua preparação, você pode fazer. Então, vai até lá, e lá eu vou te encontrar. Aí, de lá eu vou guiar vocês, porque vocês vão para um lugar que vocês vão precisar de mim indo adiante. Mas aqui você pode ir adiante. Então, muitas vezes na nossa vida é assim. Nós precisamos chegar até onde a gente sabe fazer, consegue fazer, né? Nós precisamos nos esforçar naquilo que nós conhecemos e somos capazes e fomos preparados. Quando chega na hora que daqui eu não consigo passar, o Senhor vem então e vai abrindo as portas, os caminhos, né? E foi isso que ele fez com eles. Então, fala aqui no 43 que eles eram abençoados, e o Senhor ia
ia levá-los para uma terra prometida, porque invocaste este longo tempo. Então, o Senhor os abençoou por causa de tantas vezes que eles reconheceram a necessidade de ter o Senhor perto, reconheceram a dependência deles do Senhor, e assim foi. Reuniram todos, partiram, não levaram, além de levar os rebanhos e tudo, foi desafiador, né? Porque aqui no 2 fala que eles ainda levaram aves, levaram peixes, fizeram recipientes para levar peixes, levaram deserete, que é a abelha de mel. Então aqui fala aqui, ó, levaram enxames de abelhas e uma variedade de tudo que havia na terra. Então foi uma viagem desafiadora, né, levar tudo isso. Mas chegaram nesse vale onde o Senhor disse que ia encontrá-los. E quando chegaram lá, o Senhor então falou mais uma vez com o irmão de Jared. E aqui ele diz que, ó, em uma nuvem, e o irmão de Jared não o viu. Então, quando o Senhor falava com ele ainda, o irmão de Jared não tinha visto o Senhor. Então, era sempre através, o Senhor sempre estava numa nuvem, falando com ele. E agora o Senhor, então, vai mudar. Tá vendo? Até aqui, eu pedi que você viesse à frente do grupo. Agora, não, agora eu vou na frente do grupo. Então, vamos lá no 2:5. E aconteceu que o Senhor lhes ordenou que fossem para o deserto, sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E aconteceu que o Senhor foi adiante deles, e falou com eles enquanto estava em uma nuvem, e deu-lhes instruções para onde viajar. Olha o 6. E aconteceu que viajaram no deserto, e construíram barcos, nos quais atravessaram muitas águas, sendo continuamente dirigidos pela mão do Senhor. Então, durante todo esse período que eles ficaram no deserto, que a gente não sabe quanto tempo foi, eles foram aprendendo, eles foram sendo instruídos, o Senhor foi guiando, e assim é na nossa vida. Então, quando a gente chega até um ponto que nós daqui eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, parece que eu não tenho luz assim para o que fazer com esse desafio que eu estou passando, o Senhor então vai na frente e vai abrindo e vai nos dando instruções, e a gente vai aprendendo com as experiências que a gente tem na vida, né? Seguindo a orientação, sentindo o Espírito do Senhor. Muitas vezes nesses desertos da nossa vida, a gente sente a mão do Senhor ali segurando a nossa mão, né? Nos guiando, nos ajudando a passar pelas tribulações que a gente tem que passar. E foi assim com esse povo. E eles então atravessaram o deserto. Aí Moroni vai entrar um pouco aqui e vai falar sobre essa terra prometida que o Senhor vai dar para eles, que aqui nas Américas, uma terra de liberdade, né, onde eles deveriam adorar o Senhor. Olha, se a gente for lá no 12, ó, eis que esta é uma terra escolhida, e qualquer nação que habitar se verá livre da servidão e do cativeiro de todas as outras nações debaixo do céu, se apenas servir ao Deus da terra, que é Jesus Cristo, o qual foi manifestado pelas coisas que escrevemos. E então era isso que o Senhor queria para esse povo. Então eu vou tirar vocês do deserto e vou levar vocês para uma terra de promissão. E essa terra de promissão é uma terra de liberdade, né, onde vocês têm que adorar o Senhor. É uma terra que vai ser, ela foi escolhida para isso, né, que é a América, são as Américas aqui. Bom, eles passaram todo esse tempo no deserto e chegaram numa praia, que eles olharam e eu acho que acharam, chegamos à terra da promissão, né? Chegaram numa mini terra prometida, uma terra, um lugar de praia, acabou aquele deserto todo. O presidente Eyring, num discurso bem antigo, o Der Eyring, falou o seguinte, dessa ocasião da chegada deles. Podem imaginar chegar numa praia depois de uma longa jornada pelo deserto. Dá para imaginar o suspiro de alívio ao colocarem todo aquele peso que levavam no chão. O rebanho podia pastar livremente, as tendas serem montadas
e o lugar receber o nome de seu grande líder, Moriancomer, que os guiou em segurança. As Escrituras não dizem por que não se lembraram de chamar o Senhor durante aqueles anos. Desculpa, isso quem falou foi o presidente Kimball, citado no discurso do Elder Irving. Aí o presidente Kimball pergunta assim, mas nós também não somos assim? Então foi isso que aconteceu com esse povo. Foi guiado pelo deserto, chegou na praia, montaram as tendas, ó, tá aqui no 13. Armaram suas tendas, deram ao lugar o nome de Moriancomer e habitaram em tendas à beira-mar pelo espaço de 4 anos. E durante 4 anos, eles pararam de clamar ao Senhor. Então, os problemas já tinham passado, enquanto estava no deserto, estava sofrendo, né? Mas agora ali eles não estavam sofrendo. Estava tudo bom, tudo bem, tudo gostoso. Então, eles pararam de clamar ao Senhor. Aí sim, o Elder Irving, nesse mesmo discurso, fala o seguinte: uma das principais barreiras para as bênçãos é a nossa incapacidade de sentir o perigo em que corremos se não recebermos conselho espiritual, se nos esquecermos de invocar o Senhor. Então, a gente às vezes perde a capacidade, essa capacidade de sentir o perigo que a gente está, quando a gente deixa de buscar a orientação do Senhor. E foi o que aconteceu. Só que no final desses 4 anos, o Senhor então se manifestou e apareceu de novo nessa nuvem para o irmão de Jared e fez uma entrevista com ele por 3 horas. Então, a gente vai ver que esse tempo que eles ficaram ali, né, achando que já estavam na terra prometida, levou 4 anos e 3 horas. E aí a coisa vai mudar, a história vai mudar aqui. Mas olha o que houve. E aconteceu que no final de 4 anos, lá no 14, que o Senhor tornou a aparecer o irmão de Jared e estava numa nuvem. E falou com ele. E pelo espaço de 3 horas, falou o Senhor com o irmão de Jared e repreendeu-o por não ter lembrado de invocar o nome do Senhor. E o irmão de Jared arrependeu-se do mal que havia feito. Então, pensando no mal que o irmão de Jared havia feito, né? Qual foi o mal que o irmão de Jared fez? Eu até anotei algumas coisas aqui. Foi o mal de não clamar ao Senhor, foi o mal de não reconhecer a dependência que eles tinham do Senhor, foi o mal de ter parado quando a terra prometida estava do outro lado do mar e eles tinham tido experiência já durante o deserto. Eles foram instruídos pelo Senhor, eles sabiam construir barcos, eles sabiam o que fazer. Então, eles simplesmente pararam. E o Senhor então fala para ele, né, chama o irmão de Jared ao arrependimento e volta a dar instruções para ele. E diz assim lá no 16: lançai-vos ao trabalho e construí barcos da forma que haveis construído até agora. Então, eles já sabiam fazer, faz exatamente como eu já ensinei antes ali, ó. E aconteceu que o irmão de Jared se pôs a trabalhar. E também seus irmãos, e construíram barcos da forma que já haviam construído, de acordo com as instruções do Senhor. E eles eram pequenos e leves sobre a água, de uma leveza semelhante à de uma ave sobre a água. Eu só queria comentar uma coisa dessas 3 horas que o Senhor ficou conversando com o irmão de Jared, né? Isso mostra algumas características do Senhor, que ele está disponível, né? A disponibilidade dele, ele está sempre disponível, está sempre lá para nos ajudar. A paciência dele em ensinar, né? Não tem tempo, não é assim, olha, isso, ele despendeu tempo, né, com o irmão de Jared. Então ele tem essa paciência de nos ensinar. E o amor, né, o amor e o cuidado de instruir. Então a gente vê isso nesse tempo que ele conversou com o irmão de Jared. Mas então os barcos foram construídos. Então a primeira instrução recebida
do Senhor foi, então, constrói os barcos, eles fizeram isso. Aí, com os barcos construídos, o irmão de Jared, então, volta a falar com o Senhor. E agora ele volta trazendo 3 problemas. A parte de construção de barcos eles já sabiam, então isso eles fizeram. Não, a parte que eu sei fazer, eu faço. Então, fizeram tudo certinho. Agora chegaram naquele ponto, né? Como muitas vezes na nossa vida a gente chega naquele ponto que daqui eu não consigo passar. Eu já fiz o melhor que eu pude, eu fiz tudo que eu podia. Daqui só um milagre, né? Só o Senhor mesmo para ajudar. E foi isso que aconteceu. Ele então voltou a conversar com o Senhor e levou esses 3 problemas que eles estavam enfrentando. E está lá no 19. E eis que, ó Senhor, não há luz neles. Para onde nos haveremos de dirigir? Não tinha como, não tinha vela, não tinha nada para dirigir aquele barco. E também pereceremos porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém. Portanto, pereceremos. Então, 3 coisas. Eles precisavam de ar, que é vida. Eles precisavam de luz e precisavam de direção. São as 3 coisas que a gente, 3 das coisas que a gente recebe do Senhor, né? A nossa vida, luz para nos guiar e direção, né? Para nos dirigir ao caminho correto. E foi assim, então, que ele se dirigiu ao Senhor. E o Senhor vai e fala para ele, dá resposta para uma delas só. Ele fala assim, agora vai e faz conforme eu te instruí. Faz um buraco em cima, faz um buraco embaixo. Então, vai ser como uma rolha. Então, desculpe. Quando você precisar renovar o ar dentro do barco, você tira a rolha, tira a tampa de cima. E o ar é renovado. Se entra a água, daí você fecha e abre embaixo para a água sair. Então, o ar é bom, precisa de ar. A água dentro do barco não é boa. Então, você precisa tirar a água para não inundar o barco. Então, paralelo com a nossa vida, também é assim, né? A gente recebe instruções boas, recebe orientação, recebe sabedoria. E aí a gente olha embaixo, se tem coisa ruim, nós temos que abrir o nosso barco, tirar as coisas ruins. Deixa o ar bom circulando, circulando. Preciso de mais orientação, abro, entra mais orientação, mais o ar que é a vida. Fecho, abro embaixo, tiro tudo que está ruim na minha vida e continuo com aquele ar, né, limpo, circulando. E assim foi feito. Então o irmão de Jared e os homens que estavam ali com ele fizeram essas coisas, prepararam os barcos e tudo, né? Só que agora, eu pedi 3 coisas para o Senhor, né? Ar, luz e direção. O Senhor me falou só do ar. O que eu faço com a luz? Pedi de novo, né? Vou ver o que o Senhor faz. Aí ele chega, a maneira com que ele se aproxima do Senhor mostra a humildade do irmão de Jared. Aí ele fala assim, ó, no 22. E ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo, ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para o meu povo, e eis que neles não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos estas águas, essas grandes águas na escuridão? Aí, uma outra forma do Senhor nos ensinar. A parte do ar e da água, não tinha como o irmão de Jared saber. Era uma coisa nova para ele. Então, o Senhor deu toda a instrução certinha. Faz isso, tá? Agora, essa parte da luz, o Senhor sabe que ele pode conseguir ir mais além. Né? O Senhor tinha assim, uma infinidade de formas de colocar luz dentro daqueles barcos. O Senhor tem esse poder, tem todo o conhecimento, podia iluminar o barco e pronto. Mas não. Ele chega para o irmão de Jared e fala, que desejas que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Então, você agora vai fazer a lição de casa e vai trazer para mim a solução. Aí, nessa conversa, o Senhor fala para ele, olha, não pode ter janela, porque se você estiver em janela, vai ser despedaçada. Não pode ter fogo, porque o fogo vai incendiar o barco.
E ele fala assim, e vocês vão ser como baleias no meio do mar, porque as altas ondas se quebrarão sobre vós. Só ia piorando. O irmão de Jared lá sentado ouvindo, ó, não pode ter janela, não pode ter fogo, vocês vão ser como baleias. Como assim baleias? As baleias ficam a maior parte do tempo embaixo da água. Elas só sobem para respirar e voltam. Então, a viagem não ia ser nada agradável, né? Ia ser uma viagem desafiadora. E o irmão de Jared, então, vai e tentar achar uma forma de que o Senhor pudesse ajudá-los a ter luz, né? Então, ele vai lá no 3. Ele sobe num monte e funde 16 pedras. Então, eu imagino, especulação, mas eu imagino que ele procurou por pedras assim que ele pudesse lapidar e deixar de uma forma transparente que pudesse parecer um vidro, né? Então não foi só vou lá e tiro um pedaço das pedras lá e levo para o Senhor. Não, deu trabalho, né? Ele foi lá, achou a rocha certa, poliu, até elas ficarem transparentes. E aí com aquelas pedrinhas, as 16 pedras transparentes, ele volta para o Senhor. Então mostra isso aqui, mais uma coisa para a nossa vida, mais uma lição que a gente pode tirar. Nós temos que fazer tudo ao nosso alcance, tudo. Então, ver as situações, ver as possibilidades, né? Exige trabalho, mas nós temos que fazer a nossa parte. Era isso que o irmão de Jared estava fazendo. Então, ele chegou para o Senhor, a maneira como ele chega é maravilhosa, para mostrar aquelas pedras que ele trouxe para o Senhor. Ele fala, Senhor, nós somos indignos, ó. Ele diz assim no 2, lá no 4, no 3:2. Ó Senhor, tu disseste que seremos envolvidos pelas águas. Agora ouve, ó Senhor, e não te ires contra teu servo por causa de sua fraqueza diante de ti, pois sabemos que és santo e habitas nos céus, e que somos indignos diante de ti. Por causa da queda, nossa natureza tornou-se má continuamente. Não obstante, ó Senhor, deste-nos o mandamento de invocar-te, para que de ti recebamos de acordo com nossos desejos. Aí ele fala, tem piedade de mim, e afasta deste teu povo tua ira, e não permitas que eles cruzem este furioso abismo na escuridão. Mas olha essas coisas que eu fundi da rocha. Né, bonitinhos, ó Senhor, isso aqui que eu fiz, trouxe aqui para o Senhor ver. Aí ele fala aqui, maravilhoso, no 4, eu sei, ó Senhor, que tu tens o poder e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Portanto, com o teu dedo, toca estas pedras, ó Senhor, para que elas brilhem na escuridão e tudo. E diante dessa fé, né, do irmão de Jared, o Senhor então toca aquelas pedras e o véu se abre e ele vê a mão do Senhor. E ele se assusta de ver que a mão do Senhor é igual a dele, né? Com carne, sangue, osso e tudo, pele, tudo igual. E aí o Senhor fala para ele, mas por que você caiu? Ele diz lá no 8, vi o dedo do Senhor e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. Aí ele vai explicar, mas vês que foste criado segundo a minha própria imagem? Sim, todos os homens foram criados no princípio à minha própria imagem. Mas continuando essa parte, o Senhor pergunta para ele, você viu alguma coisa além do meu dedo? E ele diz, não, Senhor, não vi, mostra-te a mim. E o Senhor então se mostra ao irmão de Jared, né? Então ele vê o Salvador e ele fala no 13, tão bonito. E quando disse essas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse, por saberes estas coisas,
ficas redimido da queda. Portanto, é conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Isso é um outro assunto, mas que lindo, né? Você está redimido da queda, Morian Comer. Aí ele se apresenta e fala: eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho, em mim toda a humanidade terá vida e tê-la eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. E eu nunca me mostrei ao homem que criei, porque, olha, nunca o homem creu em mim, como tu creste. Vês que foste criado segundo a minha própria imagem? E aí então Moroni entra, né, falando um pouquinho dessa experiência. E ele fala lá no 17, que Jesus se mostrou a este homem e ministrou em favor dele. E devido ao conhecimento desse homem, ele não podia ser impedido de ver além do véu. Então ali, ó, ele não mais tinha fé, porque sabia, em nada duvidando. E no 20, portanto, tendo esse perfeito conhecimento de Deus, não podia ser impedido de ver além do véu, e por isso viu Jesus, e esse ministrou em favor dele. Então, a partir de agora, o irmão de Jared tem conhecimento perfeito, né? Viu o Salvador. O Salvador fala para ele: você vai escrever tudo isso que você vê, que você vai ver, tudo isso você vai registrar, né? E você me trouxe 16 pedrinhas, eu vou te dar mais 2 pedras. E essas 2 pedras você vai juntar com aquilo que você está escrevendo. Aí ele diz, lá no 25, e após ter dito estas palavras, o Senhor mostrou ao irmão de Jared todos os habitantes da terra que já tinham existido, e também todos que viriam a existir, e não os ocultou de sua vista, até mesmo até os confins da terra. E lá no 27 ele disse, e o Senhor disse-lhe, escreve estas coisas e sela-as, e mostrá-las-ei aos filhos dos homens no meu devido tempo. Então o irmão de Jared escreveu toda a experiência que ele teve e selou, juntou aquelas 2 pedras, né, que são os intérpretes, junto com aquilo que ele estava escrevendo. Lá na frente, no 4, quando Mosias recebe, né, ele fala isso, o Senhor ordenou ao irmão de Jared que descesse do monte da presença do Senhor e escrevesse as coisas que vira, e foi proibido que elas chegassem aos filhos dos homens até depois de ele ter sido levantado sobre a cruz. E por esta razão o rei Mosias guardou-as, a fim de que não viessem ao mundo senão depois que Cristo aparecesse a seu povo. Aí, só que Cristo veio, aí o povo caiu em incredulidade, né? E Moroni então vem e diz, eis que escrevi nestas placas precisamente as coisas que o irmão de Jared viu, e nunca foram reveladas coisas maiores do que as que foram reveladas ao irmão de Jared. Aí existe uma promessa aqui, lá no 7. E no dia em que eles, né, que ele fala aqui dos gentios se arrependerem das iniquidades, né? E no dia em que eles exercerem fé em mim, diz o Senhor, como fez o irmão de Jared, para que se tornem santificados em mim, então lhes revelarei as coisas que o irmão de Jared viu, esclarecendo-lhes todas as minhas revelações, disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Então, por enquanto, deixa isso selado. Um dia, quando as pessoas estiverem mais santificadas como o irmão de Jared, nós vamos poder ter acesso às coisas que ele viu. Aí Moroni então faz um convite aqui. Vinde a mim, ó vós, gentios, e mostrar-vos-ei as coisas maiores, o conhecimento de que está oculto por causa da incredulidade. Vinde a mim, ó vós, casa de Israel, e ser-vos-á revelado que coisas grandiosas o Pai vos reservou desde a fundação do mundo e que não chegaram a vós por causa da incredulidade. Então,
as pessoas, né, a gente não recebe, não estão preparados para receber essas coisas por causa da incredulidade. Então, até anotei aqui, não é o véu da ignorância que nos afasta, é o véu da descrença que nos afasta de receber todo esse conhecimento. No 15 ele fala, eis que, quando rasgardes este véu da incredulidade, que vos leva a permanecer em vosso terrível estado de iniquidade e dureza de coração, e cegueira de mente, então as grandes e maravilhosas coisas que vos foram ocultas desde a fundação do mundo, sim, quando invocardes o Pai em meu nome, com coração quebrantado e espírito contrito, então sabereis que o Pai se lembrou do convênio que fez com vossos pais, ó casa de Israel. Aí Moroni, então, mais uma vez, faz o convite para que, usando a doutrina de Cristo, lá no 18, que é, arrependei-vos, pois todos vós, confins da terra, e vinde a mim, e crede no meu evangelho, e sede batizados em meu nome, porque aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E sinais seguirão os que crerem em meu nome. E aí então perseverar até o fim, ó. E bem-aventurado é aquele que no último dia for considerado fiel ao meu nome, porque será levantado para habitar no reino preparado para ele desde a fundação do mundo, e sou eu quem o disse. Amém. Então, está aqui Moroni mais uma vez, usando a doutrina de Cristo, que é fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e a perseverança, né, o ser fiel até o fim, convidando as pessoas para que a incredulidade desapareça, e desaparecendo a incredulidade e a descrença, a gente esteja preparado para receber essas coisas que estão ocultas, né? Porque o mundo ainda está muito incrédulo. E aí, então, no capítulo 5, é uma mensagem de Moroni para Joseph Smith. Então, Joseph Smith está traduzindo as placas, recebe esse recadinho aqui de Moroni, dizendo o seguinte: agora eu, Moroni, escrevi as palavras que me foram ordenadas, segundo minha memória, e disse-te as coisas que selei. Portanto, nelas não toques, com o fim de traduzi-las, porque isso está proibido, a menos que no futuro Deus o julgue prudente. Então, o que ele está falando para Joseph Smith? Está aqui as placas, né? Mas você não pode traduzir essa parte selada, só traduz a outra. Essa parte ainda vai levar um tempo para a gente poder receber, né? A gente vai ter que se preparar para poder recebê-la. E ele então continua ali no 2. E eis que poderás ter o privilégio de mostrar as placas àqueles que hão de ajudar a trazer à luz esta obra. Ele está falando aqui de quem? Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer, as 3 testemunhas do livro de Mormon. E como então o Senhor vai preparar 3 testemunhas para ajudar quando essas placas fossem traduzidas e trazidas à luz. Né? Então Joseph Smith não ia estar sozinho. Então deve ter sido interessante quando ele estava traduzindo, via assim, um recadinho de Moroni para mim, isso aqui é meu. Então não posso mexer nessa parte, só traduzo a parte que não está selada. E assim a gente termina esse bloco. Né? No bloco da próxima semana é a viagem deles, uma porção de lições que a gente aprende com essa viagem. Mas o que eu gostei desse bloco de Éter de 1 a 5 foram essas experiências, né, que o irmão de Jared teve, de sempre clamar ao Senhor, sempre reconhecer a dependência que ele tinha do Senhor, né, de fazer as coisas que ele podia, ele era capaz de fazer, e até o limite, né, de tudo que ele conseguia fazer. Então o Senhor entrava e abria as portas para que ele pudesse continuar, né? Como aquele hino, brilha meiga luz, né? Na escuridão, ó, brilha meiga luz, que fala lá no fim que não preciso de luz, né? Eu preciso só de luz para tomar um passo por vez. Então, não preciso de um holofote iluminando o meu caminho até o fim, mas um passo, iluminar um passo, aí eu sigo e vou. Aí quando está começando a ficar escuro de novo, o Senhor vem e ilumina mais um passo, e a gente vai chegando na nossa terra prometida.
Então, boa semana. Eu gosto muito desse livro, gosto muito do livro de Éter. Muito triste, né? A gente vai ter a parte lá da destruição do povo, mas a gente aprende muitas lições aqui. Que a gente tenha uma boa semana, que o Senhor proteja todos nós e a gente se vê na próxima. Abraço para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.